Olá pessoal, eu sou o Leonel e nós vamos estudar um pouquinho sobre permeabilidade, através da membrana plasmática. Numa aula anterior que eu postei, eu falei sobre a estrutura da membrana plasmática e hoje nós vamos estudar como que as substâncias elas atravessam por meio da membrana plasmática. Então o transporte através da membrana, ele pode ocorrer diretamente através das moléculas de fosfolipídios ou através de proteínas carreadoras ou também chamadas de transportadoras. Basicamente, nós separamos dois tipos de transporte, o transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença básica entre eles? O transporte passivo não há gasto de energia, então você não tem gasto de energia, e o soluto ele passa diretamente a favor de um gradiente de concentração. O que é isso? De um meio mais concentrado, que a gente chama de meio hipertônico, para um meio hipotônico. A gente pode considerar aí também a osmose, que é a passagem de solvente. Então, caracteriza um tipo de transporte passivo. O transporte ativo é aquele que envolve o gasto, o consumo de energia. Então, proteínas especializadas, elas fazem o transporte de substâncias sempre contra um gradiente de concentração, ou seja, de um meio que está menos concentrado para um meio mais concentrado. E para isso, tem que haver proteínas especializadas e há consumo de energia. Vamos começar pelo transporte passivo, então. Então, como definição, é a passagem de substâncias de um meio mais concentrado, que a gente usa o termo hipertônico, para um meio menos concentrado, ou seja, hipotônico. E não há gasto de energia, não há consumo de energia. Então, basicamente, o transporte passivo ele pode ser separado em difusão simples, que é a passagem de soluto, através das moléculas de fosfolipídio. Então, aqui não há participação de proteínas. A difusão facilitada, em que também é passagem de soluto, mas só que esse soluto ele passa através de proteínas especializadas ou por poros, formado por proteínas agregadas. Então, difusão facilitada. E a osmose é a passagem de solvente, ou seja, da água. Então, a gente pode dizer que a osmose é a difusão da água, Então, passagem da água. Bom, dentro da difusão simples, como eu já frisei, corresponde aí a passagem de soluto. Ele vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, então, a favor de um gradiente. Os principais exemplos relacionados aí com a difusão simples são os gases. Então, as trocas gasosas que ocorrem nos nossos pulmões, então, a saída de dióxido de carbono, a entrada de oxigênio, o nitrogênio. Então, esses gases, eles têm acesso livre às moléculas de fosfolipídio. Então, eles atravessam da membrana no sentido de, no caso, a favor de um gradiente de concentração, ou seja, sempre de um meio mais para o meio menos concentrado. Aqui nós temos um esquema que mostra justamente essa difusão simples. Então, eu escolhi ali o O2, representado através dessas duas esferas agregadas. Então, elas atravessam, veja que do lado de fora tem uma concentração muito maior do que do lado de dentro. Então, ela migra através das moléculas de fosfolipídio. E o dióxido de carbono, ele faz o caminho inverso, ou seja, há uma maior concentração do lado de dentro e ele vai migrar, então ele vai passar para o meio externo. Então, nesse caso, nós temos aí a difusão simples. Só ocorre através das moléculas de fosfolipídio, não tem proteína na jogada. Veja que não há nesse esquema que está representando esse transporte, não tem proteínas. E os gases têm acesso livre, sempre seguindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, caracterizando a difusão simples. Na difusão facilitada, o soluto vai passar por meio de proteínas transportadoras. Então, proteínas que fazem parte
membrana, né, elas vão auxiliar esse processo. Essa imagem, ela mostra justamente aí a difusão facilitada. Então veja que do lado de cima nós temos um monte de bolinhas escuras, né, e embaixo nós temos um número muito menor, dá até para contar, né? E olha a direção da seta, então ele está indo no sentido, né, do meio mais para o meio menos concentrado, ou seja, a favor de um gradiente de concentração. Só que, nesse caso, tem uma diferença em relação à primeira situação. Por quê? Aqui nós temos as proteínas. Então, essas duas figurinhas que estão ao lado da seta correspondem às proteínas, né? Então, aqui a substância está atravessando por meio de uma proteína transportadora. Então, caracterizando aí uma difusão facilitada. Quem está passando é o soluto, do meio mais para o meio menos concentrado, do hipertônico para o hipotônico. Mas sem gasto de energia, não há gasto de energia. A osmose, como eu já antecipei, corresponde à passagem do solvente, à passagem da água através da membrana, só que aqui a gente usa o termo semipermeável. Por quê? Ela deixa o solvente passar, mas não deixa o soluto. Então a gente trabalha com esse termo. É uma membrana semipermeável, né? E, no caso, a água ela passa do meio menos concentrado, tá, para o meio mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o hipertônico. Então, aqui está uma imagem representando a osmose. Agora, por que a gente usa o termo, né, a difusão da água? Porque se a gente olhar nesse desenho, fica claro para nós que do lado esquerdo existe muito mais bolinhas representando a água. Então, nós temos as moléculas de água em maior quantidade do lado esquerdo. E elas estão passando para o lado direito, né? Então, a glicose, que está representada por essa estrutura em verde, ela está só do lado direito. Então, eu considero que o lado esquerdo ele está menos concentrado em relação ao lado direito, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E quem está passando? Quem está passando é a água, é o solvente. E essa membrana, então, ela é considerada semipermeável, porque ela deixa a água passar, mas ela não deixa, né, o soluto atravessar do outro lado. Então, isso caracteriza a osmose, a difusão da água. Então, nós podemos dizer que vai passar a água de um meio onde tem mais molécula de água para onde tem menos moléculas de água, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Então, osmose, cuidado para você não confundir, é a difusão da água, é a passagem da água através de uma membrana semipermeável. Bom, é muito comum a gente encontrar exercícios, né, comparando a osmose numa célula animal e a osmose numa célula vegetal. Por que há essa comparação? Porque ela atua de forma diferente. Não a osmose em si, mas a célula animal ela não possui aquela parede, né, celular. A célula vegetal tem a parede celular, formada principalmente por celulose. Então, ela tem aí uma estrutura mais resistente em relação à célula animal. Então, o comportamento dessas células, quando são colocados em diferentes meios, eles é um comportamento diferente. Então, vamos analisar primeiro o que acontece com a célula animal. A maioria dos exercícios, eles usam uma representação da hemácia. Por quê? A hemácia é uma célula vermelhinha, né? Então, do lado esquerdo, nesse desenho, ela é colocada no meio isotônico. Bom, o que é o meio isotônico? É aquele meio em que as quantidades, né, são iguais dos dois lados. Ou seja, dentro da célula e fora da célula, as concentrações são iguais.
Então a água, né, ou o volume de água que entra é igual ao volume que sai. Né? Você não vai falar, não entra água ou não sai água. Não, entra e sai nas mesmas quantidades. Então a água, né, tem acesso livre aí sem problema nenhum nas mesmas concentrações. Então isso caracteriza o meio isotônico. Agora, se eu olhar a imagem do meio, olha o que aconteceu, né? Eu tenho a saída da água. Então, o meio no qual essa hemácia foi introduzida é um meio hipertônico, é um meio mais concentrado. Então, se ele é um meio mais concentrado, o que vai acontecer? A água ela vai migrar de dentro da hemácia para fora. E, dessa forma, essa hemácia ela vai encolher, né? Ela vai sofrer o que nós chamamos de crenação, ela encolhe quando ela é colocada no meio hipertônico. Por quê? Porque ela perde água. Se a gente olhar o desenho da direita, né, nós vamos observar justamente o contrário. Então, se a hemácia for colocada no meio hipotônico, quer dizer, menos concentrado, então ela ganha água. Então ela vai absorver a água, vai absorvendo, absorvendo, até estourar. Então ela sofre a lise. Como é uma hemácia, nós chamamos de hemólise, ou seja, tudo que está dentro da célula extravasa, porque a membrana se rompe, liberando todos os conteúdos internos para o meio. Então, isso acontece quando essa hemácia ela é introduzida em um meio considerado hipotônico, ou seja, menos concentrado. Então, a água ela vai migrar, né, do meio menos para o meio mais concentrado, ou seja, de fora para dentro. Bom, osmose em célula vegetal. Como é que funciona isso? Eu disse que é diferente, porque aí existe a parede celulósica, né? Na célula animal isso não está presente, não existe. Então, se a gente olhar essa imagem, vamos começar com a segunda figurinha de cima para baixo, que corresponde a uma célula normal. É uma célula considerada flácida. O que é isso? Aquela parte verde mais escura, né, ela está encostada na parede celulósica. Encostada. Então, a membrana plasmática está encostada na parede. Bom, existe aquele espaço lá dentro, que está representado aí mais claro, né? Que corresponde ao vacúolo. Vacúolo grande, uma estrutura que toma em torno de 70%, 80% de todo o volume dessa célula. Então, esse vacúolo está cheio d'água, né? Ele controla aí a quantidade de água. Nós vamos pegar essa célula flácida, essa célula normal, e vamos introduzir no meio hipotônico. É essa imagem de cima. Então, o que vai acontecer? A célula vai ganhar água, vai ganhar. E para onde vai essa água que está entrando dentro da célula? Ela vai para o vacúolo. Veja que o vacúolo na célula de cima, ele ficou maior. Por quê? Porque ele ganhou água. Só que não ocorreu a lise. Por que não aconteceu a lise? Porque existe a parede. Então, essa parede não deixa a membrana romper. Então, existe ali, nós chamamos de pressão vacuolar, quer dizer, é uma força que está empurrando o citoplasma contra a parede celular ou celulósica. Mas, ao mesmo tempo, a parede celulósica apresenta uma resistência. Quando essas duas forças se igualam, a célula para de absorver a água. A gente diz que essa célula está túrgida, ela atingiu o máximo de seu turgor, né? Então é uma célula túrgida, ela não vai sofrer ruptura, ela não vai sofrer lise, ela não estoura. Então, esse é o comportamento de uma célula vegetal quando é colocada no meio hipotônico. Ela fica túrgida no momento em que há o equilíbrio entre a pressão vacuolar, né, e a resistência de membrana. Quando esses valores se igualam, a célula está túrgida, ela para de absorver água. Agora, se a gente olhar a imagem de baixo, né, partindo ainda da célula normal, olhando agora o terceiro desenho de cima para baixo, olha o que aconteceu quando essa célula ela foi colocada no meio hipertônico. Se ela foi colocada no meio hipertônico, ela vai perder água.
e ela perde a água que está no vacúolo. Então, veja que o vacúolo reduziu, né? O tamanho dele foi reduzido, né? Praticamente 1/3 aí, se a gente considerar a célula normal. Então, a água do vacúolo, ela saiu, né? Houve um descolamento da membrana plasmática em relação à parede celulósica. A parede celulósica, ela continua. Se você prestar bem atenção, é o mesmo desenho da parede celulósica entre a célula flácida, a célula normal, e essa terceira aí de cima para baixo. É a mesma figurinha da parede celulósica. Mas o citoplasma, que é aquela parte verde mais escura, ele descolou, né? Então, a gente diz que essa célula sofreu plasmólise, ela está plasmolizada. Mas qual a diferença em relação à célula animal? Veja que ela não murchou, ela não encolheu, ela não sofreu aquele mecanismo de crenação que a gente chamou. Então, ela acabou não murchando. Então, caracteriza a perda de água, né, para um meio hipertônico. Então, nós chamamos essa célula de célula plasmolizada, porque houve o descolamento entre a membrana plasmática e a parede celulósica. Tá? Ele descolou. E essa célula que está plasmolizada, se a gente colocar ela no meio hipotônico, né, que ela ganhar água, ela pode voltar ao normal. Então, se a gente colocar em água destilada, que é um meio hipotônico, ela absorve água e pode voltar aí ao normal, voltar novamente a uma célula flácida. Então, veja que esses, no caso, comportamentos são diferentes, né? Aqui nós temos uma imagem que mostra essa comparação entre a célula animal e a célula vegetal, né? Justamente o que eu acabei de explicar anteriormente. Então, você tem do lado esquerdo, comparando aí a hemácia, né, com uma célula vegetal. Note que a célula vegetal está plasmolizada e a hemácia, que é a célula animal, sofreu crenação. No meio está tudo bonitinho, tudo certinho, as quantidades de água que vão entrar são iguais às que vão sair, né? Então tudo certo entre o meio, essas duas células no meio isotônico. Agora, no meio hipotônico, então a célula animal sofrendo a hemólise, a lise, enquanto que a célula vegetal ela está túrgida, ela está, né, cheia, com seu vacúolo repleto aí de água. Então, preste atenção, é muito comum esse tipo de perguntinha, né, no vestibular sobre a osmose. Então, eles vão dar vários exemplos aí, mas se você entendeu direitinho isso, esses exercícios não vão te pegar, tá? Bom, passamos para o transporte ativo. O transporte ativo, gente, é um processo pelo qual as moléculas ou íons, né, eles vão atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. Tá? Então, nesse caso, vai de onde tem menos para onde tem mais, contra um gradiente. E aí, então, envolve gasto de energia, né? Tem proteínas especiais, então, proteínas que estão diretamente ligadas ao transporte de substância. Né? Um dos exemplos mais famosos que nós temos de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Né? Então, nós temos aí um desenho mostrando justamente, né, uma sequência de eventos. Então, veja que aí nós temos, né, o potássio, né? Aliás, aí está sendo representado, começando da esquerda para a direita, o sódio, né? Então, o sódio está ligando naquele sítio, se encaixou, né? Ali houve necessidade de energia, por isso que tem o ATP, saindo ADP, e o sódio, então, ele é liberado para o meio externo. Tá? No caso do potássio, você tem aí, né, aliás, ele foi liberado do outro lado. Né? O potássio está se ligando, né, num outro sítio e é devolvido para o outro lado. Então, nós temos esse mecanismo no qual ocorre aí o gasto de energia, né? Essa ligação
entre o sódio e a proteína, essa ligação entre, no caso, o potássio, ela vai envolver aí um consumo, um gasto de energia necessária para essa ligação. E, consequentemente, esse transporte, então, é chamado de transporte ativo. Aqui tem uma outra imagem que mostra, né? Então, veja que nós temos aí o sódio, né? Ele está mais concentrado do lado externo, do lado de fora, e ele vai ser, então, bombeado para fora, tá? Contra esse gradiente de concentração. O potássio é o inverso. Dentro da célula, né, aqui está marcado o citoplasma, a concentração de potássio é maior. Então, ele vem de fora para dentro. Tá? Essa é uma figurinha mais didática, né, que mostra justamente aí o que acontece dentro do mecanismo de bomba de sódio e potássio. Veja que as concentrações desses dois íons, elas não podem se igualar. Então, o sódio, do lado de fora, ele é mais concentrado. Então, você tem uma maior concentração de sódio. Bom, se ele está mais concentrado, existem proteínas na membrana que permitem a difusão dele para dentro da célula. Por isso que tem uma setinha tracejada mostrando difusão facilitada. Mas aí o que acontece? Se não houvesse o transporte ativo, ia chegar um momento que as concentrações de sódio do lado de dentro e do lado de fora, elas seriam iguais. Então, o sódio ele é bombeado para fora. Por isso que a gente chama de bomba, porque ele entra por difusão e é devolvido por meio de transporte ativo. Porque a hora que ele vai para dentro da célula, ele está indo no sentido do meio mais para o meio menos concentrado. E quando ele volta, é do meio menos para o mais concentrado. Então, aí caracterizando o transporte ativo. Se você olhar o potássio, é o inverso. Então, o potássio, do lado de dentro, ele está mais concentrado. Aí ele difunde-se para fora, por difusão facilitada, através de proteínas da membrana, sem gasto de energia. Só que ele não pode ficar aqui fora, senão as concentrações elas vão também ficar iguais. Então, o que acontece? Esse potássio é devolvido para dentro, através de transporte ativo, porque ele está indo contra um gradiente de concentração. Então, o mecanismo em si, a bomba de sódio e potássio, ela acontece porque existe a difusão. Né? Então, para que ocorra um desequilíbrio, né, entre as concentrações desses dois íons dentro e fora da célula, essa bomba ela mantém o tempo inteiro mandando o sódio para fora e mandando o potássio para dentro. Né? Essa imagem, depois eu vou deixar na descrição, né, e aí vocês olham, ela tem um movimento. Então, esse círculo cinza corresponde a uma proteína, né? E é a mesma proteína em si, ou mesmo complexo proteico, que vai fazer o transporte dos dois. Então, veja, como eu já disse no slide anterior, a concentração de sódio do lado de fora é muito maior, né? Essas bolinhas vermelhas, enquanto que a concentração de potássio é maior dentro da célula. Esse círculo maior corresponde à célula. Então, por difusão, só que essa imagem ela não está mostrando, mas por difusão, o nosso potássio, ele sai, e aí ele vai ser bombeado para fora. Tem dois sítios, né, nessa bolinha cinza, lá em cima, se você olhar, dois locais vazios. Então, dois potássios se ligam ali, ela gira graças a ATP, que é essa bolinha verdinha, e aí então nós vamos ter o potássio sendo devolvido para dentro da célula. O sódio é o inverso. O sódio difunde-se de fora para dentro, e daí 3 sódios se ligam nesses espaços em vermelhinho aí, ela gira e joga o sódio contra um gradiente de concentração. Então, né, como eu disse, dá uma olhada aí embaixo tem o endereço, né, nessa imagem que ela é
muito interessante, ela mostra principalmente aí esse movimento entre o sódio e potássio, aí, caracterizando o transporte ativo. Bom, não é raro você encontrar questões que têm esse tipo de figura, né? Esse tipo de figura, ele resume os 3 tipos de transporte, né? Você vai ter aí, olhando do lado direito, a difusão simples. Veja que o número de círculos que tem em cima é maior do que aquele que tem do lado de baixo, né? Então, está passando entre as moléculas de lipídio. Isso é difusão simples. No meio, você tem uma proteína representada em roxo. Os números de triângulozinhos lá em cima é maior do que o número de triângulos embaixo. Embaixo só tem 4. Então, ela está passando de onde tem mais para onde tem menos. Só que a diferença é que tem proteína. Então, essa difusão é chamada de facilitada. Então, difusão facilitada mais a difusão simples caracteriza transporte passivo. Não há gasto de energia. Vai do meio mais para o meio menos concentrado a favor de um gradiente de concentração. Depois você tem, né, já 4 quadradinhos do lado de cima e uma série de quadradinhos embaixo. Veja que tem ATP. Então, essa estrutura ovalada em roxo corresponde à proteína e o soluto, no caso, ele está passando de um meio menos para o meio mais concentrado. Então, transporte ativo. Não tem problema, é simples. Eu escolhi uma outra imagem aqui, porque na imagem anterior, o próprio desenho já mostra, né? É claro para a gente. Nessa outra imagem, que também faz parte de algumas questões vestibulares, você presta atenção, do lado esquerdo está escrito gradiente de concentração. Quer dizer, em cima está mais concentrado que embaixo, né? Em cima é o meio extracelular, quer dizer, o lado de fora, e embaixo corresponde ao lado de dentro, ao citoplasma. Então, se você olhar, difusão simples, vai de onde tem mais, de cima para baixo. Para onde tem menos, apenas entre as camadas de fosfolipídio. A figurinha do meio está indo ao sentido da seta, de onde tem mais para onde tem menos, né? Só que aí tem uma proteína. Isso, inclusive, o autor escreveu lá, proteína transportadora. Se tiver isso, ficou moleza, né? Depois, a terceira situação, olha o sentido da seta, contra um gradiente de concentração. Então, ele está indo de onde tem menos para onde tem mais. E veja que está escrita a palavra energia. Então, aí caracteriza o transporte ativo. Então, muito simples aí, através dessa figura, você entender. Hoje, né, nós encontramos algumas questões falando sobre cotransporte. O que vem a ser, né? Às vezes você vai ler uma questão de vestibular e vê esse termo, eu nunca ouvi falar nesse negócio, o que significa isso? Bom, eu coloquei então nesse slide de uma maneira muito simples para você entender o que é esse cotransporte que a gente chama. Isso está associado ao transporte ativo, né? Alguns autores associam à difusão, mas é mais comum no transporte ativo a gente encontrar esses termos. Vamos olhar na esquerda, você tem uma proteína em amarelinho e a letra S, o S vem de soluto, tá? Então é um soluto atravessando, né, por entre a proteína, só um tipo de soluto. Então essa proteína, ela envolve o que nós chamamos de uniporte, ou seja, passa apenas um tipo de soluto numa direção. Agora, se você olhar a do meio, né, você tem 2 solutos e as 2 setinhas indicando na mesma direção. Então, a gente chama de cotransporte simporte. Tá? São 2 solutos diferentes e eles atravessam na mesma direção. E na terceira, nessa rosinha, né, nós temos aí solutos passando nos sentidos contrários. Né? Então, a gente chama de cotransporte antiporte. A nossa bomba de sódio é um exemplo clássico de antiporte.
né? Enquanto você tem o sódio migrando numa direção, você tem o potássio migrando na outra direção. Então, isso caracteriza um cotransporte, né? Ou seja, essa proteína, ela transporta aí dois tipos de soluto, dois tipos de íons no caso, e em sentidos contrários. Então, a gente chama isso de antiporte. Quando os dois estão no mesmo sentido, simporte, e quando é um só, aí uniporte. Então, né, se aparecer esse termo, você já sabe que é uma coisa bem simplesinha, tá? Então, está, como eu disse, geralmente relacionado ao transporte ativo. Bom, para a gente fechar, nós temos o transporte em bloco, que também envolve gasto de energia, né? O transporte em bloco, ou alguns autores chamam de transporte em massa, corresponde aos processos, né, que englobam já partículas, gotículas de substâncias que adsorvem aí as células, ou seja, que encostam aí na célula, né? Então, endocitose é a entrada, nós temos a fagocitose, né, que fago vem de comer, então a célula, né, que vai se alimentar, então é um processo pelo qual a célula obtém alimento. Então, a gente observa muito esse processo lá nos protozoários unicelulares, né? Então, a realização aí de fagocitose. Pinocitose, pino vem no caso, gotas, né? Então, já são gotículas ou partículas muito pequenininhas. E a exocitose é a eliminação, ou seja, é a liberação, é a saída de substâncias. Aqui, comparando os dois processos de endocitose, né, a fagocitose, eu chamo a atenção em duas particularidades para diferenciar fago e pinocitose. O tamanho, né, é um deles. Então, a fagocitose, as partículas são maiores, né, ou eu posso até colocar como sendo material sólido por fagocitose e gotículas por pinocitose. Mas o que eu chamo a atenção é a forma como a membrana ela vai absorver o material. Na fagocitose ocorre uma evaginação da membrana. Então olha aí onde está escrito pseudópodo. Parece que a membrana ela abraça a partícula, né, a ser fagocitada. Então é uma evaginação da membrana. Já na pinocitose é invaginação. Ela vai invaginar, ela dobra para dentro. Fagocitose, a membrana dobra para fora. Na pinocitose, a membrana dobra para dentro. Então, além do tamanho das partículas, né, ou até mesmo um é sólido, o outro é líquido, mas você tem a forma como a membrana ela dobra. Então, fagocitose, evaginação, e pinocitose, invaginação. Não esqueça disso. Ó, um outro exemplo, uma outra figura, mostrando inclusive aí uma bactéria, né? Ó, essa bactéria está sendo fagocitada. Então, está havendo aí uma evaginação e formando aí o fagossomo. Do outro lado, nós temos aí pequenas partículas, né, que são, no caso, estão ao lado da membrana, e a membrana ela invagina, então formando um pinossomo. Então isso caracteriza a diferença entre esse transporte em massa ou esse transporte em bloco que a gente chama. Aqui tem uma imagem, né, da formação de um pinossomo. Então veja que parece uma depressãozinha ali na nossa membrana, né? A gente chama essa depressão de fosseta. Então forma essa fosseta e ela vai dobrando até formar aí o pinossomo. Então caracterizando, né, uma invaginação, esse processo de absorção aí de substâncias do meio externo. Então, com isso a gente fecha, né, essa aula sobre os mecanismos de transporte. Então, não esqueça, né? Transporte passivo, não há gasto de energia, você tem a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, você tem, né, a passagem do soluto, né,
através das moléculas de fosfolipídio. Na facilitada já aparecem proteínas que vão permitir essa passagem. A osmose é a passagem da água e no transporte ativo tem proteínas e tem gasto de energia e é contra um gradiente de concentração. Combinado? Até a próxima!